Corinthians visita o Vitória neste sábado às 4h30 da tarde no Barradão pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão que vem embalado de vitória no derby, com 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, com grande força na luta para não cair, mas enfrenta mais um adversário direto, fora de casa, um jogo dificílimo. O Vitória que vem muito bem no Campeonato Brasileiro e vem muito bem em casa também, né? Então vai ser um confronto muito difícil para o Corinthians, um confronto direto. E um confronto para ver se o Corinthians realmente vai continuar olhando para baixo no Campeonato Brasileiro ou se vai começar a olhar para cima, quem sabe. Vamos falar sobre isso, sobre favoritismo, sobre a provável escalação do Corinthians, que vai ter alguns desfalques. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, vamos lá. Confronto direto, tá? O Corinthians vem embalado, vem de 3 vitórias, vem de vitória no derby, né? Batendo o Palmeiras, um grande rival e etc. Mas a briga ainda é contra os G4. E a briga é contra um rival direto, que está igualado na pontuação, né? Ambos com 38 pontos, a 4 pontos da zona de rebaixamento, tanto o Vitória quanto o Corinthians. Mas o Vitória vai jogar dentro da sua casa, aí no Barradão o Vitória é muito forte. Tá? Não tem um super time, não tem um super futebol, mas consegue fazer, ou pelo menos está conseguindo fazer nesses últimos jogos, o mando valer a pena, né? Enfrentando adversários diretos ou não, o Vitória está conseguindo vencer, está conseguindo pontuar dentro de casa, né? O mando vem sendo importante para o Corinthians e vem sendo importante para o Vitória também. O Corinthians era o pior visitante do Campeonato Brasileiro até o jogo contra o Cuiabá, que venceu fora de casa por 1-0, né? E tenta manter essa boa fase fora de casa, né? Tenta manter essa sequência de vitórias para, quem sabe, sonhar com algo maior, né? Um G9 que eu já vi muita gente falar e que matematicamente dá sim, até pelos confrontos diretos, mas tem que vencer esse jogo chave contra o Vitória, porque se perder vai estagnar, os times atrás podem pontuar, o Corinthians pode se reaproximar da zona de rebaixamento. Então o primeiro foco do jogo tem que ser vencer para pensar em se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. O provável time do Corinthians para esse jogo tem Hugo Souza no gol, Fagner na lateral direita, na zaga Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu na zaga, né, na linha defensiva. No meio-campo, Martins, Alex Santana, Carrijo e Garro, Rodrigo Garro. E na frente, Yuri Alberto e Memphis Depay. O Corinthians tem o Coronado de volta, né? Volta de suspensão, ficou suspenso no jogo contra o Palmeiras, não foi opção para o banco de reservas. O Corinthians tem 2 certezas de desfalque, Mateuzinho e Hugo, lateral, ambos os laterais suspensos, né? Tomaram cartão amarelo no Clássico e estão suspensos para esse jogo contra o Vitória. Tem o Ramalho, que sofreu uma lesão que é muita dúvida para jogar, acho que não vai ser como titular e talvez nem fique no banco, né? O André Ramalho. E o Kaká também é dúvida porque está voltando de uma lesão, né? 2 zagueiros machucados. O Corinthians vai ir com 2 zagueiros, com linha de 4 mesmo normal, né? Foi com 3 zagueiros no Clássico, mas por estar com o Ramalho baleado, por estar com o Kaká baleado, acredito que vá com a linha de 4 mesmo simples, e o Corinthians sem zagueiro no banco, né? Sem zagueiro no banco. A gente viu até o Ranieri entrando improvisado no Clássico, né? Claro que fez uma função mais de volante do que de zagueiro, mas ele é esse cara que sabe fazer essa composição defensiva, sabe jogar de zagueiro, então vai ser uma improvisação. E o Corinthians, que vai jogar com 2 zagueiros titulares e 100 zagueiros no banco, vai ter o Ranieri como opção, e dali para frente nada muda, né? Carrijo, Garro, Memphis e Yuri, todo mundo 100% para jogar contra o Vitória, até porque teve um tempo bom de descanso, né? É a parte boa de cair das Copas, se é que tem parte boa nisso, né? Você ter toda a semana, o Corinthians jogou na segunda-feira, vai jogar só no sábado, né? E depois tem um maior tempão também para jogar contra o Cruzeiro, se eu não me engano, acho que são 11, 12 dias, então vai ser muito tempo para descansar. Então tem que ir com força máxima todos os jogos, tem que ir com o titular todos os jogos, todo mundo tem que jogar 90 minutos, sem dúvida nenhuma, e principalmente para esse jogo contra o Vitória, que é um confronto direto, e a gente está na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Apenas 6 rodadas por fim, cada jogo vai se tornando cada vez mais uma final. Retrospecto entre Corinthians e Vitória é favorável ao Corinthians, né? Nos últimos 5 jogos o Corinthians não perdeu para o Vitória, foram 2 vitórias e 2 empates, né? E no Barradão, inclusive, foram 3 jogos, nos últimos 3 jogos, né, no Barradão, foram 3 jogos, 1 vitória e 2 empates, o Corinthians também não perdeu, né? É claro que uma vitória contra o Vitória seria importante, mas um empate não sei se seria tão ruim assim, até pela força deles na casa, mas o Corinthians tem total condição de vencer os caras lá. O Corinthians vem de 4 jogos do Campeonato Brasileiro com 3 vitórias e 1 empate, as 3 vitórias seguidas, e o mesmo retrospecto do Vitória, 4 jogos,
um empate, 3 vitórias e 3 vitórias seguidas. Então são dois times que estão em ascensão, são dois times que estão conseguindo pontuar e se desgarrar do Z4, tanto que estão com a mesma pontuação, né? Para você ver a semelhança entre Vitória e Corinthians, mas que vão medir forças no sábado, às 4h30, no Barradão. Cara, favoritismo é difícil de você palpitar, porque o Corinthians tem um time melhor e o Vitória joga em casa, né? O Vitória, nesse retrospecto recente, no Barradão, tem 3 vitórias seguidas nos últimos 3 jogos, né? Para você ver como reforça o que eu disse da força desses caras dentro de casa, da força desses caras de fazerem valer o mando de campo, né? E o Corinthians não é aquelas coisas fora de casa no campeonato. Claro que tá com outro time agora, conseguiu vencer o Cuiabá no jogo passado, tem totais condições de vencer o Vitória fora de casa, mas vai ser um jogo difícil, tá? Não é porque a gente ganhou do Palmeiras que a gente vai ganhar do Vitória assim com tranquilidade. Não, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complexo, mas que o Corinthians vai ter também, como ponto positivo, jogar sem a bola, né? Dar a bola pro Vitória e sair no contra-ataque. No contra-ataque o Corinthians é mortal, a gente viu isso. Né? A gente vê isso, o Corinthians é um time melhor contra-atacando do que com a bola no pé. Né? O jogo contra o Palmeiras foi isso. A gente sofreu pressão, a gente sofreu demais, tomou 20, 25 minutos de uma pressão absurda, poderia ter sofrido 1, 2 gols do Palmeiras, mas não sofreu. E nos contra-ataques, nas escapadas, foi que o Corinthians conseguiu fazer o primeiro, fazer o segundo e matar o jogo e vencer o Palmeiras dentro de casa nesse clássico tão importante. Então, nesse jogo contra o Vitória, a parte boa de jogar fora de casa é essa, né? Você consegue se retrair um pouquinho mais, a obrigação é mais dos caras. E o Corinthians tem qualidade aí para sair, para Memphis, Garro, Yuri. Vai ter um time mais descansado, né? O Memphis, por exemplo, é um cara que estava, assim, pregado no jogo contra o Palmeiras. Claramente a parte física pesou para ele não fazer um bom jogo, né? E agora vai estar descansado. É uma ótima opção pro Corinthians. O Yuri não tem problema físico, mas vai ter um tempo também. O Garro teve um tempo de descanso. Até se recuperou, futebolisticamente falando, na segunda-feira no derby. E agora vai estar todo mundo 100% fisicamente pronto para fazer um grande jogo contra o Vitória. Acho que, apesar do jogo ser fora de casa, o Corinthians tem um pouco de favoritismo nessa partida, por ter um time muito melhor. Né? Acho que aí o time muito melhor supera a questão do mando de campo. Não é que o Corinthians está jogando super futebol, não foi assim no derby, por exemplo, mas individualmente falando, pô, Garro, Yuri e Memphis, né, já é toda a reserva técnica que o time do Vitória tem no seu elenco inteiro. Mas quero saber a sua opinião sobre a provável escalação do Corinthians, sobre favoritismo, esse retrospecto bom do Vitória dentro de casa. Quero saber o que você acha desse jogo tão difícil fora de casa. Deixa aí nos comentários e também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo.